Então, gente, como eu estava dizendo, nós íamos começar a dar continuidade ao nosso estudo sobre as mulheres que decidem, mas aconteceu, eu tenho que compartilhar uma experiência com vocês. Eu não contei para as meninas no privado, porque eu acho que eu tenho que postar mesmo, porque foi uma experiência muito louca que aconteceu com a minha vida e eu tenho que compartilhar com vocês. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu fui num evento com o meu marido dos pastores, né? E eu acho que esse evento, eu falei para ele até, foi feito para mim. Você foi lá de xereta, porque o negócio foi exatamente para mim. É uma visão de pregar o evangelho em todas as casas, e é uma visão muito legal. E eu fui olhar, essa semana eu fui olhar, li toda a papelada que eu recebi, e ver quem é o líder dessa... Porque não fala nome de igreja, não fala... Foi ver quem é que está por trás de tudo isso. E me veio o nome Dick Eastman, que é o diretor internacional dessa missão. Sabe quando você ouve esse nome, você fala, não, eu sei quem é esse cara, quem é. Acontece que eu li muito livro, né? Então, dificilmente eu caso o título do livro com o nome do autor, né? Quem será? Joguei no Google para descobrir. E eu descobri que eu li o livro dele, ele que escreveu A Universidade da Palavra. Esse é um livrinho, gente, é um livrinho pequenininho, eu nem trouxe ele, porque eu deixei no Brasil, mas eu consegui baixar ele em PDF. Esse livro eu li durante 5 vezes, eu tenho certeza que eu li. A sexta eu ainda não tenho certeza se eu li 6 vezes, se eu li só 5. Eu lia todo mês de janeiro, para vocês verem. Todo mês de janeiro eu li esse livro. E esse livro, na verdade, é um livro que ensina você a fazer estudo bíblico. Por isso que eu peguei ele a primeira vez. Meu pai me deu ele quando eu era adolescente. E eu li esse livro durante 5 anos, eu li esse livro. E ele é um livro ensinando a fazer estudo bíblico, só que o começo do livro são os princípios. Então, olha a minha Bíblia, essa que vocês veem aqui, que está toda ferrada, essa daqui tem 20 anos, mas a Bíblia que eu usava era uma outra, igualmente acabada, porque a Bíblia que a gente usa, ela fica destruída mesmo, né? Ela tinha tudo marcado, na capa, na anticapa, os princípios, que é o que eu vou compartilhar com vocês a partir de hoje. E é muito interessante, foi muito edificante para a minha vida, tanto que eu li durante 5 vezes, eu tenho certeza que eu li, e eu estou lendo a 6ª ou a 7ª, não sei. Mas realmente vale a pena, é um divisor de águas, que é a base para você saber a que veio. Então, é uma coisa muito legal, essa missão é um trabalho fabuloso que eles fazem, a visão é muito boa, é a denominacional, que é aquilo que eu acredito, não importa, eu vou numa igreja, a Sayonara vai outra, a Dina outra, a Cleide outra, não importa, o que importa é a verdade sendo pregada, então cada um pregando de porta em porta, sabe, com quem está seu encontro, só que como você vai pregar se você não estiver preparado para saber, não estou dizendo que é para você ficar se preparando para depois ir, não, você vai fazendo junto. Então, o primeiro capítulo desse livro, ele é separado em 12 princípios, e o primeiro princípio que nós vamos mencionar aqui é o princípio do respeito. Então, eu quero que vocês tenham papel e caneta na mão, porque algumas coisas vocês vão ter que anotar, vão querer anotar, né? Porque eu não estou aqui para obrigar ninguém, né? E é uma coisa muito interessante, é o princípio do respeito. Então, eu vou falar uma coisa, você só tem respeito por quem você admira alguma qualidade, né? Então, vamos começar assim. Os princípios são irrefutáveis. A gente sempre fala que blusa, eu posso negociar a minha blusa. Essa aqui, aliás, se vocês quiserem, ela é de Natal, ó, tá vendo? Mas eu tô usando, porque tá tanto frio aqui, que eu tô usando uma blusinha de Natal, aqui em pleno janeiro, porque ela é gostosinha. Mas eu posso negociar essa blusa. O princípio eu não posso negociar, porque o princípio não é meu. O princípio é do Senhor. Então, quando você olha para uma asa de borboleta, você vê a perfeição da criação de Deus. Os biólogos são encantados com os olhos da mosca. Diz que o olho da mosca é o olho mais perfeito que tem no mundo animal, tá? Então, quando você olha o nascer do sol, eu com a minha família, nós fomos para a praia agora no final do ano, entre Natal e Ano Novo,
E estávamos em férias, podendo dormir até tarde. A minha filha acordava às 5 e pouco da manhã para fotografar o nascer do sol em Destin, que é uma coisa maravilhosa. O pôr do sol é maravilhoso. E se você for olhar o nascimento de um bebê, pensa numa pessoa nascendo dentro da outra. É uma coisa muito louca, muito louca. Quem seria capaz de fazer isso com a perfeição? Então, a gente tem que ter, primeiramente, fixado na nossa mente, qual é a ideia que nós temos, o respeito que nós temos por Deus e pela palavra dele, tá? Então, esses 12 princípios que nós vamos falar, nós vamos começar com respeito, e assim, eu quero que vocês escutem essa definição que tem no livro, que diz o seguinte: a capacidade do homem para viver em completa felicidade, independentemente das circunstâncias exteriores, começa com a disposição de admitir e respeitar o conceito e a realidade de Deus. Isso quer dizer o quê? Tá? A capacidade de você ser feliz está vinculada no conceito que você tem de Deus. Se você acha que Deus é capaz de resolver qualquer problema da sua vida, você não vai surtar. Se você sabe que Deus nunca falha, você não vai ficar decepcionado. Se você sabe que Deus não mente, você sabe que as coisas vão acontecer na sua vida. Você não se desespera. Se você sabe que Deus cuida da sua vida e Ele é seu pai, você sabe que Ele vai te levar até o final da melhor maneira possível. Então, qual é o respeito que você tem por Deus? Você tem certeza mesmo das coisas que a gente fala aqui, mas você tem certeza aqui no seu coração de que Deus realmente nunca falha, que Deus está no controle das coisas, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que você pensa e imagina? Você tem essa certeza? A partir do momento que você tiver isso entranhado em você, aí você vai ter um respeito por Ele, e é o segredo da felicidade. Porque você não vai ficar desesperado, porque você sabe, hoje está ruim, mas amanhã vai estar melhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas não sei o que tem que saber, é Deus que tem. Eu tenho alguém que cuida de mim. Qual é a diferença do crente e do cara que não é crente? O crente também tem problema, só que você vai dormir e fala assim, Deus, resolve aí que não dá para mim. Então, sabe, terceirizar todas as suas necessidades, colocar suas aflições nas mãos do Senhor, é o princípio do respeito. E que eu vou falar uma coisa para você. Nós não temos. Pode dizer para mim assim, mas Zina, fale de você, eu falo por mim. Falo, porque se o seu filho fica doente, você se desespera. Se você tem um diagnóstico de saúde, você se desespera. Porque a nossa fé ainda é imatura, a gente titubeia. A gente fica de lá e cá. Porque, na verdade, nós temos todas essas certezas quando tudo está bem. Mas quando a coisa complica, tem um cara que a função dele é só matar, roubar e destruir, ele senta no nosso ombro e fica falando, para você não tem jeito, você não merece, você já fez tanto pecado, Deus não vai se preocupar com você, ele está preocupado com as criancinhas lá da África, dane-se, ele fala isso no seu ouvido, e a gente acredita. Então, qual que eu quero fazer aqui com vocês? Vamos certificar e fortalecer o princípio do respeito. Será que eu tenho respeito realmente por Deus? Ou só eu digo que sim, porque eu sei que é politicamente correto, eu sei que tá tudo certo, eu ser bonzinho até o final da vida. A diferença de você saber aqui ou de você saber aqui. Aqui você sabe racionalmente, aqui você sente, aqui é todo o seu ser falando para você, vai em frente, relaxa, descansa. Entendeu? Então, vamos lá. Tem um versículo que é muito legal, que ele vai definir, é Provérbios 9:10. Ele vai definir, são 16 palavras, a base bíblica para tudo que eu estou falando para vocês. Abre aspas. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. A Bíblia chama essa chave de temor do Senhor. O temor do Senhor não é medo. O temor do Senhor é o quê? É o respeito.
Então, todas as vezes que você fala, o fulano é temente a Deus, é o quê? Ele respeita a Deus, ele respeita a sua vontade. Agora, respeito, nós sabemos que no mundão aqui, o respeito não você não consegue impor um respeito, o respeito é conquistado. E Deus, ele já fez de tudo para conquistar esse respeito. Ele já fez. Eu tenho demonstração na minha vida e vocês têm na vida de vocês. Todas as vezes que nós passamos por um sufoco e damos glória a Deus, ver a Dina linda, maravilhosa aí, depois de tanto que nós oramos por ela, nós vemos que é Deus sendo fiel, Deus respondendo às nossas orações. Nós sabemos que nós passamos aflições do passado e isso já passou e ele não muda. Então, tudo isso vai nos dando força para enfrentar o que vai vir. Então, você só vai poder enfrentar se você realmente tiver respeito por Deus. Então, gente, temer é respeito ao ponto de aceitar tudo como verdade. Que nada pode ser tirado ou acrescentado. Então, eu digo para vocês, este livro, aqui, que a minha já está toda, a capa caiu outro dia, tá? Cada dia acontece um acidente mais com essa moça aqui. Isso aqui não é um livro para ser guardado em pó, sem pó, num porta-bíblia, dentro da casa, acender uma velinha do lado. Isso aqui é um livro. Se ele não for usado, manuseado, não tem valor nenhum. Só que eu tenho que saber que a Bíblia, ela é inerrante. Então, isso aqui dá estudo pra caramba. Eu fiz uma aula, uma matéria inteira na faculdade sobre a inerrância bíblica, para você saber como que ela é. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Entendam essa diferença. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque se ela contém, quer dizer que algumas coisas não é. E, não, tem, porque Deus falou, isso é a palavra de Deus. O resto não é livro de história, não é. Até as coisas, os fatos históricos que estão escritos aqui, fazem parte da palavra de Deus para se perpetuar e servir de exemplo na nossa vida. Amém? Então, você sabe que se... mas por que conta a história lá do Davi? Quando pecou, não sei o quê. Por que conta? Para saber que os homens de Deus, os homens que fizeram a diferença, eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, eram falhos e, no entanto, tiveram um comportamento, e quando tiveram um comportamento acertado, tudo deu certo. Quando tiveram um comportamento errado, assim como Sansão, tudo deu errado. Tá entendendo? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, você só vai poder se guiar quando você tiver isso na sua cabeça. Não há o que tirar. Mesmo que alguma coisa que tenha lá vá contra o seu bem-estar, a sua zona de conforto, aquilo que você acredita. Eu conheço uma menina que ela está chutando o balde do evangelho e sente saudade de frequentar a igreja, chutando o balde porque o filho virou gay. E ela não pode ir contra o filho, e ela, na cabeça dela, ela não entende a diferença entre o pecado e o pecador, para ela é a mesma coisa, e ela fala, eu tenho tanta saudade, mas como eu vou numa igreja que vai discriminar o meu filho, que eu amo tanto? Isso é uma falta de maturidade com a palavra. Não é para botar o filho para fora. Ame o seu filho. Não meta o pau. Ame o seu filho e traga ele, que ele seja atraído pelo amor de Cristo, não pela discriminação, tá entendendo? Traga ele para Cristo. É o que eu falo quando eu vou evangelizar as pessoas. Eu não falo mal da igreja nem do pecado de ninguém. Eu mostro o lado bom de Jesus, que quem convence é o Espírito Santo. Né? Então, o que é? Eu sei, a Bíblia está dizendo A, B e C. Nossa, mas isso eu não consegui tirar da minha vida ainda, mas eu sei que é o certo, eu sei que eu preciso tirar. Isso é você ter respeito. Não você tirar algumas páginas porque essas não te são convenientes. Entenderam? Eu conheço um judeu que ele afirma que ele não deve trabalhar no sábado. Ele tem certeza que ele precisa guardar o sábado, porque ele é judeu. Mas ele falou, na minha sinagoga, né, tem muitos exemplos de pessoas que não trabalham no sábado e prosperam muito mais. Aí, meu marido perguntou para ele, e você trabalha no sábado? É porque eu não cheguei nesse nível ainda. Acredita ou não acredita? Então, o que você está negociando? Até onde vai o seu respeito de aceitar totalmente. E nós temos uma descoberta muito grande, que é quando você vê as evidências internas da Bíblia, que é
Quantos autores escreveram, sequer se conheceram, escreveram a mesma coisa e esse livro foi preservado até hoje? Só isso já basta para definir a autoridade bíblica. E aí tem as evidências externas, que é o nascer do sol, o nascimento de um bebê, a asa de uma borboleta, o olho da mosca. Vocês sabiam que a pulga tem olho azul? Ah, vocês não sabiam. Eu nunca vi o olho de uma pulga, mas o meu pai pegou uma pulga e colocou no microscópio. Tinha um gato pulguento na minha casa. E ele pegou um dia a pulga, botou no microscópio super para ver e descobriu que a pulga tinha olho azul. Oh, grande descoberta. Ué, mas para ele foi interessante, eu nem sabia. Vai ver que aquela tinha olho azul, né? Vai ver que era pulga de alemão, né? Vai ver que as outras não tem, não sei. Mas, o que acontece? Você tem que saber, você tem que ter definido na sua cabeça, antes de começar um estudo bíblico, é saber se eu estou preparada para ler com respeito tudo aquilo que tiver ali, seja a favor ou contra dos meus princípios pré-determinados. Quantas de algumas de nós estamos estudando há mais de um ano juntas, toda semana, 2 vezes na semana. Eu quero saber quantas vezes nós não fomos confrontados com uma coisa que eu pensava que era e descobri que não era. Todo tempo. E você tem a humildade de reconhecer, sou eu que estou errada, não a Bíblia? Porque tem gente que não, né? A minha tia falava que a mente dela era mais evoluída que a Bíblia, né? Vai vendo, tem gente de tudo quanto é modelo no universo. E viva o amor do Senhor que abrange a todos, né? Então, vamos lá. Se você tem um respeito pela palavra, sabendo que tudo lá pode ser válido na sua vida, então é o seguinte, você está preparado porque lá vem. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, voltando a falar de judeu, a gente mete o pau, mas a gente elogia também as qualidades. O que nós temos em Deuteronômio 11, de 26 a 28? Deus chegou para o povo e falou o seguinte: eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Aí você só quer ser abençoado, você não quer ser amaldiçoado. Aí você fala, como é que eu faço para ser abençoado? Eu sei que se eu puser um título, né? Eu fizer um vídeo no YouTube, postar nas redes sociais, o segredo da bênção para atrair a bênção e expulsar a maldição, todo mundo vai lá olhar para querer saber a fórmula certa. Aí é um comprimido que eu tomo, é um chazinho, é um batom que eu passo. Não, filha, aí vem aqui, ó. Quando cumprirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, você vai ter a bênção. E a maldição, quando não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje eu vos ordeno, para seguirtes outros deuses que nunca conhecesses. Qual é o segredo para a bênção e para a maldição? Seguir os mandamentos. E aonde estão os mandamentos? Na palavra. Mas eu quero seguir mais ou menos. Isso aí é do Velho Testamento. Dízimo é do Velho Testamento. Então, Jesus falou, né? Moisés disse para você dar 10%. Jesus falou para você vender tudo e ir atrás dele. O que você prefere? Hein? Né? Aí fica, né, nos 10 mandamentos, né? Não fica lá no mandamento de Jesus, né? Então, até onde você está adaptando as verdades de Deus? Então, o que é a respeito aqui, você vê toda a teologia, tudo que a gente explica, os pastores, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, passam as suas vidas investindo em explicar o seguinte, 2 coisas, a bênção e a maldição. A bênção é consequência da obediência. E a maldição da desobediência. Isso em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Mas eu tô com câncer de pulmão. Fumou a vida inteira, quer o quê? Eu preciso emagrecer, que minhas calças não servem. Comi os doces que a Cleide fez, comi tudo e engordei. Pois é, Deus não fez pé de lasanha. Vamos lá na árvore de brigadeiro? Não. Deus deu coisas saudáveis. Você que optou por comer errado, agora reclama que Deus tem que te emagrecer. Vai correr. Não é? Então, o que acontece? Você tem que saber que tudo tem uma consequência. Todas as escolhas que você tiver tem uma consequência. Hoje, você já teve que fazer escolhas para sair de casa. Ou não, para não sair. Você escolheu o quê? Obedecer. Todos os seus atos de agora, da hora que você acordou até agora, estavam vinculados na palavra
que para resultar em bênção na sua vida, ou você deu uma folga? Hoje estava muito frio, né, Sayonara? Muito frio, não fomos na igreja, porque hoje estava muito frio, então eu vou cometer meus pecadinhos aqui, tá tudo certo, é assim? Não é. Não é. Quando você resolve sair fora, você sofre as consequências de ter saído fora. E a palavra é muito pesada, é maldição. E eu pergunto para vocês, você quer ser uma pessoa abençoada ou amaldiçoada? Só existe uma receita. Tá lá, Deuteronômio 11, 26 a 28. Que isso fique firmado na sua cabeça para todo o sempre. Ai, mas como que eu vou obedecer se você conhecer? Ai, mas será que não é verdade? Se você respeitar. Então, primeiro você tem que reconhecer, você tem que respeitar, aí você vai obedecer. Aí você vai saber que a sua vida ser bendita ou maldita depende de você. Nossa, mas onde Deus está nessa história? Ele já deu. Ele já deu a capacidade, ele já deu os argumentos, ele já deu as ferramentas e as armas para você ser uma pessoa abençoada. E você está fazendo o quê? Você está sendo abençoado ou amaldiçoado? Você está se contentando com uma maldição na sua vida ou você está correndo atrás da bênção? Nas pequenas coisas. Eu estou falando das pequenas coisas. Então, o que é respeito? Vamos respeitar. Você respeita a vontade de Deus? Você respeita a palavra? Depende. O que é respeito? 1. Considerar digno de estima. Respeito é considerar que é digno de estima. 2. Não ser intrometido. Se eu respeito a Cleide, quando ela está falando, eu fico quieto. Como é que a gente ouve lá no nosso país? Quando um burro fala, o outro baixa a orelha? Vocês conhecem essa expressão? Minha mãe que falava. Quando eu queria discutir com ela, quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Quer dizer, você tem que ter respeito por alguém e escutar, mesmo que você não goste. Tá? Não ser intrometido. Quando você respeita, você se interessa por. Terceiro, o que é respeito? É interessar-se por. Você anda se interessando por Deus, pelos seus projetos, pelos seus ensinos. Gente, não é questão de ser obediente só para ser bonzinho, não. É para viver bem, gente. Vamos largar de ser cabeção e querer ser rebelde e só se ferrar no final da história? Sendo que é tão fácil. Obedece, tenha na cabeça. Ai, mas hoje eu pisei na bola. Pisou na bola, pede perdão, recomeça de novo. Não fique buscando alternativas, buscando religiões, buscando pensamentos que sejam mais confortáveis para o seu pecadinho de estimação, pelo seu modo de vida de estimação. Se você chegar lá na Bíblia e lá está escrito dizendo para você parar de beber suco de maracujá, pare de beber suco de maracujá. Poxa, mas eu gosto tanto, não faz mal para o meu corpo. Não importa, tá lá dizendo que eu não posso, eu não vou beber de suco de maracujá. E você sabe por que eu falei isso? Porque eu amo maracujá e não acho maracujá nesse país. É uma das saudades maiores que eu tenho do Brasil, é suco de maracujá, que na casa da minha avó nascia no mato. Tá? E aqui não tem. Entendeu? Só tem de garrafa ruim. Então, vamos lá. Quando você respeita alguém, você presta atenção. Quando você respeita alguém, você tem consideração. E quando você respeita alguém, você mostra favor. Vamos lá, os 6 itens do que é respeito. Considerar digno de estima, não ser intrometido, interessar-se por, prestar atenção, ter consideração e mostrar favor. Depois você ter esse conceito, esse princípio gravado na sua mente em relação a Deus e a sua palavra, começa a grande viagem. A grande viagem para ser abençoado em todas as áreas, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você pareça que não está ali. Não está ali. Então, você só pode ter um propósito final na sua vida se você aprender os princípios essenciais do respeito. Eu devo respeitar a Deus, devo respeitar os outros e devo respeitar a mim mesmo. Essa é a receita da felicidade. 3 itens. Respeitar a Deus, respeitar os outros e respeitar a mim mesmo. Uma pessoa que não respeita a Deus sofre a consequência do seu desvio. Uma pessoa que não respeita os outros não está amando o outro. Não está fazendo o que Jesus fez e o que Jesus mandou. E quem não se respeita
também, porque você tem valor, você foi comprado pelo sangue de Cristo, você não tem que se sujeitar a uma situação abusiva, você não tem que largar o seu próprio corpo. Ai, eu não vou cuidar de mim, porque dane-se. Não, você tem que cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita nele. Você tem que cuidar da sua saúde, da sua beleza, você tem que cuidar da sanidade mental. Você não pode ficar num relacionamento abusivo, nem de patrão, filho, nem de marido. Você não pode aceitar essas coisas, porque você é especial, você foi feita por Deus não para sofrer, você foi feita para ser princesa do Senhor, então você tem que se respeitar. Ah, mas eu, para ser uma boa mãe, só tem 3 pedaços de sobremesa, eu dou para cada um e fico sem. Não, divide! Um a mais, entendeu? Você tem que se respeitar, você tem que ocupar o seu lugar no espaço. Eu vou falar uma coisa para vocês, leis da física, não existe espaço vazio no universo. Se você deixar o espaço vazio, vem alguém, toma posse, depois você tirar a pessoa que está no seu espaço, é muito mais difícil. É muito mais difícil, você tem que ter respeito por você, porque você tem que saber quem você é, você tem que ter respeito pelo que papel você ocupa no coração de Deus. Você não é um número a mais, você não é um RG a mais, você tem valor, você não foi uma filha amada, comprada pelo sangue precioso de Jesus, você tem valor, você tem que se respeitar, você tem que respeitar o seu irmão, você tem que respeitar seu marido, seus filhos, seu colega de trabalho, você tem que respeitar, porque é assim que Deus, se Jesus fez isso pelo seu irmão, quem é você para acusar? Quem é você? Você está sendo boca de quem? Do capeta para ser o acusador das pessoas? Ou você está sendo instrumento na mão de Jesus para abençoar as pessoas? E você tem que respeitar a Deus sobre todas as coisas e a sua palavra, que é o jeito de você ser feliz. Essa é a máxima que nós temos que ter na cabeça para ser feliz, ou pelo menos estar caminhando para isso. Então, o nosso princípio de hoje, é o princípio do respeito. Até onde vai o meu respeito? A quem eu estou respeitando ou a quem eu estou só engolindo? Não engula a palavra de Deus. Não engula os ensinamentos de Deus. Não engula a regra da sua igreja. Vai se interessar e saber e concordar e falar realmente a palavra de Deus é verdadeira na minha vida. E eu escolhi hoje o caminho da bênção. O caminho da bênção é o quê? Obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Que isso fique assim como um ânimo para as nossas vidas, tá? Reconhecer que Deus é soberano, que Deus nos ama, mandou Jesus para nos salvar e agora nós temos uma caminhada para ser feliz e abençoado. E isso nós só vamos conseguir seguindo a palavra, obedecendo e tendo respeito. Quem são as 3 pessoas? A Deus primeiro, aos outros e depois por mim mesma. Você precisa respeitar essas 3 pessoas. E aí, filha, só alegria, caminhando eu vou para Canaã. Só as velhas de igreja sabem dessa, né? Eu acho que quem escreveu foi Moisés. No dia que ele estava caminhando o povo estava meio desanimado no deserto, ele foi cantando isso aí, tá? E o Josué, ele estava no batuque na frente, para o pessoal não perder o ritmo, né? Então, vamos caminhando para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E ainda diz uma coisa, se você não vai, não impede a mim. Não se pare no meio do caminho. Vamos todos caminhando, porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Uhul!